Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A Fundação Francisco Manuel dos Santos publica agora um barómetro com a perspectiva dos portugueses sobre a imigração. Como é que têm evoluído as atitudes dos portugueses face à imigração? Que relação existe entre essas atitudes e o posicionamento partidário dos portugueses? Será que a insatisfação com as diferentes dimensões da sociedade portuguesa está ligada a atitudes negativas em relação aos imigrantes? São algumas perguntas que são respondidas neste estudo, que é agora divulgado e também comentado aqui no programa, por Pedro Góes, diretor científico do Observatório das Migrações, e António Brito Guterres, especialista em estudos urbanos e gestor de projetos comunitários e territoriais. Bem-vindos ao programa, Pedro Góes e António Brito Guterres. É um gosto recebê-los aqui no nosso espaço. Pedro Góes está também ligado ao barómetro que aqui fiz referência, que acaba de ser divulgado. O Pedro Góes é um dos autores deste estudo, com Rui Costa Lopes e João António. Pedro, vamos aqui a algumas conclusões e depois vamos analisando uma a uma. A primeira questão que eu gostava de colocar tem a ver exatamente com a eventual degradação das atitudes em relação aos imigrantes em Portugal. Há uma figura no gráfico que mostra que ela não se degradou extraordinariamente, embora com algumas matizes. Desse ponto de vista, há uma estabilização das atitudes em relação aos imigrantes? Eu diria que há diferenças significativas em relação a estudos que foram feitos no passado e que têm a ver com a composição dos fluxos migratórios atuais para Portugal. Como estes fluxos se tornaram mais diversos e têm origens, digamos, um pouco menos pensadas, menos pressupostas pelos portugueses, designadamente do subcontinente indiano, as atitudes dos portugueses revelam esta segmentação em relação aos diferentes grupos. Se nós considerássemos apenas os grupos que tradicionalmente já migravam para Portugal, a evolução teria sido positiva. Se acrescentarmos estes novos grupos de imigrantes, a imagem já não é tão nítida. Porque um dos pontos novos do estudo, face àqueles que comparam, e estamos a falar de comparações sobretudo com 2010, mas também 2004, o dado novo aqui são os imigrantes de origem do chamado subcontinente indiano. É isto, não é? Exatamente. Que não existiam ou não existiam em grande número em 2004 ou em 2010 e, portanto, os estudos de altura não os consideraram como grupos prioritários e que nós, obviamente, hoje tivemos que considerar. E por isso não temos uma comparação em relação ao passado deste grupo específico e a imagem, digamos, o ponto de partida da percepção que agora é estudado, que no futuro teremos que reanalisar, não é muito positivo. Pois, porque 6 em cada 10 inquiridos consideram que o número de imigrantes do subcontinente indiano deve diminuir. António Brito Guterres, este número surpreende-o de alguma forma? Não me surpreende. Mas em relação também ao que o Pedro disse, acho que é destacar que há uma, e também disseste, há uma estabilidade em alguma análise, mas eu acho que essa estabilidade também significa alguma derrota. Ou seja, quer dizer, com isto, se já passaram, imaginem, 14 anos depois do último barómetro, ou desde outros barómetros que existiram, e se os números se mantêm mais ou menos no mesmo local, para mim, enquanto um fazedor de políticas públicas que está no terreno, julgo que mostra também que falhámos. Falhámos no quê? Nas políticas públicas, por exemplo, em aproximar, não é? Em conseguir aproximação que não é só da parte dos imigrantes, também é dos portugueses nessa relação, e falhámos também numa lógica de aquilo que dizemos que são os nossos valores. Porquê? Porque, por exemplo, há muito e o Pedro poderá falar nisto, esta questão da ameaça está muito presente. Exato. Não é? Ameaça geral, mas depois também a ameaça dos nossos valores. E acho que a questão também do que é que são os nossos valores, eventualmente também estamos a ensiná-los mal, de algum modo. Tipo, nós raramente falamos, por exemplo, dos portugueses enquanto uma mistura de uma série de migrações, falamos pouco sobre a experiência migratória dos portugueses, o que nos permite ter pouca empatia em relação a quem vem, não é? Já vamos ver a questão. E só para dar em relação ao subcontinente indiano. Isso. Porquê? Porque parece que há uma espécie também de substituição em relação à construção do outro com esta nova vaga de imigrantes. E quem está na rua sabe que há uma série de boatos, rumores sobre esta comunidade que, por questões de língua, por virem mais longe, também está menos empoderada em Portugal para defender os seus interesses. Defende-se menos. Defende-se menos, tem menos palco também para essa defesa
e, por ser mais recente, menos espaço para uma empatia cruzada, né, entre os vários ângulos. E por isso parece-me, porque de facto estes números são inacreditáveis, né? São na ordem dos 60 e tal por cento. 63%. Que diriam que é muito superior aos estudos anteriores em relação a qualquer outra população imigrante, não é? Embora ainda haja uma grande divergência entre, o que também faz parte um bocado da nossa conversa em off, uma grande divergência entre o subcontinente indiano, entre quem vem de África e do Brasil, por exemplo, e da Europa do Leste, e aqueles que nós chamamos imigrantes ocidentais. Não é? Também é interessante que e não há uma grande diferença de atitude face a quem vem da Europa Ocidental, ou dos Estados Unidos, ou quem vem da Europa do Leste, de África, Brasil e subcontinente indiano. Pedro Góis, partilha desta opinião? Há aqui também reflexo de algum... A estabilidade revela um falhanço também, na sua perspectiva? Eu por aí algumas nuances nessa ideia, porque na verdade os migrantes que nós estudámos em 2004 e em 2010 estão relativamente bem integrados já na sociedade portuguesa. Os imigrantes de que estamos a falar agora não são exatamente os mesmos, nem em número, nem em tipo. E vou-lhe dar alguns exemplos. Se olharmos para os imigrantes de leste que estudámos em 2004 ou em 2010, eles hoje estão perfeitamente integrados na sociedade portuguesa. Os que chegaram nessa primeira vaga. O que não significa que, por ser uma população com um movimento muito dinâmico, que não haja muita gente a chegar que de facto não está ainda integrada. E este fenómeno desta uma certa rejeição dos imigrantes do subcontinente indiano poderá também haver com este fator tempo. É ainda muito recente este movimento massivo em direção a Portugal, portanto não há ainda essa capacidade de perceber. Talvez no futuro nós tenhamos que fazer as perguntas mais centradas no momento de chegada dos migrantes para percebermos as diferenças também do fator tempo nesta questão da percepção sobre a imigração. Pedro, mas não acho também, quer dizer, o que eu estava a dizer há pouco, percebo o que diz, especialmente repare percentagem relativamente baixa de oposição, por exemplo, a imigrantes africanos, né? Nota-se a maior parte deles até em Portugal vem-nos para o portanto tem os portugueses têm uma leitura sobre eles. Também é preciso ver, se calhar, muitas das pessoas que até responderam podem ser portuguesas negras, né? Porque acontece mais do que nos outros grupos, portanto talvez também pode explicar um pouco o valor baixo, mas a minha questão é que, apesar de tudo, há um grande diferencial. Por isso que há pouco falei também na questão dos valores, né? O que é que nós vendemos enquanto valores, enquanto sociedade? O que é que vendemos face ao que realmente também somos? Porque apesar de haver de facto este acréscimo brutal de oposição e de ameaça face ao subcontinente indiano, e pode ter a ver, a meu ver, não só com a data de chegada a ser recente, mas também por outras questões da língua, a questão também de não serem brancos, quer dizer, há uma série de questões. Não acha que ainda assim há um diferencial enorme entre a percepção que nós temos dos imigrantes ocidentais face aos restantes, tendo em conta, claro que é um país que está numa encruzilhada que não é só a Europa, não é? Claro que sim, e na verdade nós podemos usar aqui argumentos em vários sentidos. O que está a usar e que nos diz que de facto há aqui um certo preconceito subjacente em relação ao que é desconhecido, e a ideia deste outro em construção e deste outro ser sobretudo este outro que vem do subcontinente indiano estar em construção. Isso parece-me óbvio no espaço público, na forma como lidamos com este desconhecimento geral da nossa sociedade face a quem está a chegar. Basta pensarmos que nós os agregamos neste todo que é o subcontinente indiano, não percebendo muito bem ou não deixando de perceber muito bem as diferenças intrínsecas de uma população de quase 2 mil milhões de pessoas, não é? Sim, muito diferente entre si. A diferença do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão ou da Índia, não é? Isso. Mas, por outro lado, se nós contrastarmos a percepção que os portugueses têm deste grupo com a percepção que os portugueses têm, por exemplo, dos chineses, nós percebemos que a rejeição em relação à população chinesa, que eu também não diria que tem tido uma integração de sucesso no nosso país, é bastante acentuada. E, portanto, há de facto aqui um concentrar deste olhar negativo sobre este grupo, e isso é obviamente preocupante e alerta-nos para o que temos que fazer em termos de políticas públicas para a sua integração. Mas, Pedro, não vão ser um grupo mais difícil de integrar, mas a percepção da sua integração tem também que ser comunicada de uma outra forma. Esta questão dos valores distintos da população dita portuguesa, digamos assim, também de certa forma é tocada aqui no estudo, não é, Pedro? Sim, ela é tocada com
com pinças, não é? Porque nós não queremos também aqui fechar, essencializar aquilo que é isto de ser português ou de ser Por ocidental. isso é que eu disse dita portuguesa, que é para já meter muitas aspas. Mas esta cultura dita portuguesa tem muito de Brasil, tem muito de África, Verdade, é isso. e portanto ela é isto tudo. Eu não consigo perceber uma Lisboa portuguesa sem estes sons brasileiros, estes cheiros africanos, esta musicalidade do mundo. Lisboa é isto também, e Portugal é obviamente cada vez mais esta mistura. Claro, mas há pouco falei, desculpe, Pedro, daqui da questão Força. dos valores, não é? Quando eu já falava há pouco de responsabilidades e política pública, tem um bocado a ver com isto, não é só com as políticas em si, mas também, isto também é política pública, a maneira como contamos a história, como narramos o nosso passado, não é? Portanto, acho também que aí, quando falo em falhança, é nesse sentido, não é? Sim, estamos a fazer um caminho lentamente, com alguns sucessos parcos, eu admito que são sucessos parcos, mas os imigrantes de leste e a sua integração em Portugal são um caso de sucesso. E acho que eu posso pôr aqui uma questão. Força. Porque se calhar o Pedro é capaz de ter acesso a mais dados do que eu tive, não é? E já tinha saudades de ter um programa de rádio, já estou aqui a chatear. Não consigo acompanhar. Não, mas é também a percepção, porque há aqui um marco mais ou menos estatístico que é a partir da pandemia, de algum modo, não é? Sim. E eu gostava de 2015 para a frente. Sim, mas é isso que eu queria pôr. Eu gostava de pôr aqui na discussão se o aumento da austeridade face a quem mora no território nacional no seu todo, muito sentido pelos portugueses, nomeadamente no quê? No pouco aumento de salários, no congelamento de salários que existiram e também na percepção e realidade efetiva de uma piora dos serviços públicos, se isso não tem impacto também na maneira como queremos um ou outro enquanto desculpa para isso. Há uma parte do estudo que também nos leva para aqui, Pedro, não é? Sim, todas essas ameaças, eu diria em conjunto, porque é muito difícil isolar os efeitos da pandemia, dos efeitos da inflação que vem a seguir, dos efeitos de facto deste colapsar de alguns serviços públicos de proximidade. É difícil isolar todas estas causas. Elas são conjuntas e são percebidas em conjunto. E ao mesmo tempo em que isto tudo estava a acontecer, tivemos o maior fluxo migratório de sempre em direção ao país. E, portanto, o país criou emprego, porque estas pessoas estão a trabalhar, na sua esmagadora maioria, não é? São trabalhadores migrantes, e contribuíram para o acelerar da economia portuguesa, todos eles, independentemente da sua origem. Mas depois há aqui um olhar sobre uma comunidade específica, que eu acho que aí o António tem razão, tem mais a ver com questões culturais e simbólicas do que com a sua participação real na economia e na sociedade do país. Porque há uma figura do gráfico onde mostra claramente que essa é a leitura que faz em relação aos imigrantes do subcontinente indiano, em relação às diferenças nos chamados usos e costumes, para ir buscar a reflexão anterior sobre a dita Portugalidade, digamos assim, vá. Pedro. Mas não penalizam os imigrantes do subcontinente indiano como acedendo a mais serviços públicos, estando mais dependentes de subsídios. Não, isso não aparece nos resultados. Ou seja, em geral, há até uma percepção de que nós precisamos de imigrantes. Mas também há uma percepção que entra nesta, que é nós precisamos de imigrantes no mercado de trabalho, não necessariamente na sociedade. E esta visão transição utilitarista é o trabalho que temos a fazer. Hoje é completamente utilitarista e tem muito a ver com discursos que temos ouvido, muitos colegas meus também da academia, dizer o contributo para a segurança social é X ou Y e é muito importante, sim, mas o contributo para a sociedade também é muito importante, só que é intangível. Claro. Não conseguimos fazer um gráfico com esse contributo, mas parece-me óbvio que esse contributo está muito presente na percepção positiva que temos de alguns grupos e não está ainda tão presente na percepção que temos de outros. Sim, eu acho que por acaso o estudo revela algumas contradições interessantes não é? que cruzam uma espécie de conceito sobre o qual a nossa sociedade está baseada, de 25 de Abril, e questões também importantes como a família. Portanto, é engraçado como a parte apesar desta ameaça, apesar de uma série de percepções que são mentirosas, por exemplo, a questão da criminalidade é uma delas. Já vamos aí. Não, mas sim. Já vamos aprofundar isso. Só estou a estudar isto como exemplo da criminalidade. Ou, por exemplo, o facto das pessoas acharem que 30% das pessoas quais acharem que há 30% de migração, sim, quer dizer, ou quase um terço achar que não há uma vantagem económica líquida com a sua presença, tanto coisas que nós sabemos que são desmontáveis
facilmente, mas ao mesmo tempo reparamos que as pessoas acham em geral, na sua maioria, embora uma maioria que está a diminuir, isso já pode ser consequência da percepção, que eles devem ter direitos a votar. 58,8%. Isso por um lado. Que lhes deve ser facilitada a naturalização. Exatamente. 51,8%. E a tal família. Trazer a sua família para Portugal, 77,4%. O que é curioso porque, ou seja, os indicadores não são os mesmos, mas quase parece contraditório, não é? De repente, quando eu vou buscar a minha... contraditório. E eu acho que temos que olhar para esses fatores como um fator positivo. Não, eu acho que se pensa uma coisa rápida, acho que são pontos de partida para agarrar na questão, para poder trazê-la outra vez para outro lugar. Pedro Góis? Isso. É esta ideia de que vamos começar aqui a desmontar um pouco o inquérito. Quando nos respondem, sim, as pessoas têm o direito a trazer a sua família. É importante que se diga que uma boa parte dos imigrantes que chegaram nos últimos anos não teve ainda acesso a um reagrupamento familiar. E, portanto, que se esse reagrupamento familiar vier a acontecer nos próximos anos, isso fará crescer os números da imigração e trará outro tipo de migrantes já não necessariamente ligados ao mercado de trabalho de forma direta. E isto é muito importante, esta percepção de que, ok, mas isso deve acontecer. A questão dos direitos políticos, de que eu nos últimos tempos tenho falado muito, porque nós acrescentamos quase 1 milhão de pessoas à população portuguesa, mas não acrescentamos quase 1 milhão de eleitores, e portanto é necessário transformar estes imigrantes em eleitores, porque só assim é que terão influência nas políticas públicas, e já agora também trazê-los para poderem ser eleitos, não apenas eleitores. Estas questões são questões de liberdade, e no momento em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, parece-me muito importante que se diga não, estes direitos de acesso ao voto devem ser universais para quem chega. E isto também me parece bastante interessante. Depois, há de facto esta estranheza no perfil dos imigrantes que chegam e também nos locais para onde estes imigrantes estão a ir, que eram locais onde ainda não havia esta tradição de imigração. Portanto, estão a sofrer este primeiro baque da imigração, vir de um conjunto de origens muito desconhecidas e sobre os quais nós, estranhamente, não temos muitas referências, não é? 500 anos de descobrimentos, mas não sabemos nada sobre a Índia. Se calhar só para enquadrar, para quem está a ouvir, que pode estar nos sítios do país, não é? Perceber que nós, quando chegamos hoje a Odmira, a São Teotónio, não é? Por exemplo, já é 40 e tal % da população imigrante, em zonas que tinham pouca tradição e zonas mais rurais. Eu lembro perfeitamente, isto já foi, atenção, em 2017, estávamos ainda no início destas migrações dessa zona do mundo. Eu estava, por exemplo, ao pé de Valença, no Minho, e a Praça Central encheu-se de jovens do Bangladesh a jogar cricket. Houve uma alteração grande também no perfil e, como disse o Pedro, nas localizações onde... Mas atenção, tudo de gente que está a trabalhar nesses locais, não é? E estes direitos sociais de voto, António, podem fazer diferença no tal empoderamento que falta a algumas comunidades para terem a tal voz, para travar a tal percepção que pode ser errada sobre essa comunidade? Sem dúvida, porque isso implica a montante a criação de outras estruturas. Ou seja, claro que há um cidadão que é votante e pode ir votar, né? Mas normalmente isso implica também uma certa mobilização da sua sociedade civil e da sua construção da sociedade civil e o seu aparecimento na sociedade portuguesa como parte integrante. Portanto, implica também esse movimento. Depois é interessante que, repare, como o Pedro disse bem, 1 milhão de votos também pode mudar um pouco o discurso político quando essas pessoas passarem a contar, porque 1 milhão de votos é preciso também entender isto, que é o facto de a população neste momento ser tipo 10%. Sim, não é? É o que é em tese maior em número de votos, porque trata-se de muitas pessoas em idade no sentido que é muita pessoa em idade ativa que pode votar, muitas crianças no futuro que vão ser portuguesas também. Isso pode mudar radicalmente a maneira como olhamos por isso. Dessa forma é inevitável. As crianças nascem, são portuguesas e... Claro, mas mesmo assim temos um conjunto de população em idade ativa que pode estar cá sem ter direito a voto, mesmo que os seus filhos depois aos 18 anos tenham, não é? E eu acho que... Na verdade, depois intersecta aí com a lei da nacionalidade. Portanto, muitos deles podem obter a nacionalidade ao final de alguns anos, ganham esses direitos. Mas a questão é que eles deviam ganhá-los mais rapidamente. Pronto, isso por um lado. E depois também tem a ver com os percursos de cada um, porque a questão da nacionalidade, apesar de nós termos
na cabeça que após X anos podes pedir a nacionalidade, apesar de uma série de coisas, sabemos que cada caso é um caso, tendo em conta a burocratização que existe nesse campo. Agora, sem dúvida, repare-se o panorama político que nós teríamos se de repente esses 1 milhão de votantes, não é? E eu que trabalho muito com imigrantes e muito na periferia das cidades, há uma secção que nós raramente falamos como imigrantes, mas que são, que é, por exemplo, os muito jovens, os que nasceram principalmente a partir de 82 em Portugal, que eram dos Paulo Lopes e que não tiveram documentos também, não é? E isso reflete-se muito nessas comunidades que são muito esquecidas. Porquê? Também porque as pessoas não têm capacidade de voto. E não têm capacidade de voto, não se faz campanha. Mas é mais do que isso. É uma questão também de narrativa. Porque se as pessoas não tiverem narrativa, se essa narrativa não cruzar a sociedade portuguesa, eles não têm direito a um imaginário próprio, logo também não têm direito a uma certa política pública. António, mas eles encaram esses direitos de voto como uma prioridade da sua integração em Portugal, ou é um assunto que ainda também eles próprios discutem pouco? Não, repara, quando estás muitos anos alheado dessa possibilidade, isso também te afeta, não é? Mas também há muitos que, com orgulho, assim que o podem, o vão exercer, não é? Portanto, eu acho que seria interessante ver nas próximas autárquicas quantos candidatos se apresentam com essas origens. Mas há aqui um processo, e que o Pedro pode falar também sobre isso, que é uma coisa é eu tornar-me nacional e fazer um cartão de cidadão e estou automaticamente recenseado. É diferente eu não ser cidadão nacional e não estar automaticamente recenseado. Implica um processo burocrático e posso confessar que eu já fiz isso com alguns imigrantes que me pediram e nem sempre a aceitação das juntas, por exemplo, que têm a questão de recenseamento, é fácil. Por isso é que acontece, quando nós, por exemplo, agora dando o exemplo de freguesias de Lisboa, que tem muitos imigrantes, muitos dos, agora vou usar uma expressão só para chatear em relação àquilo que nós começamos a falar, muitos dos expats vão votar, não é? Porque têm cartão de União Europeia, é relativamente fácil. Agora, muitos dos não comunitários têm um processo, eu já tive situações de estar eu num guichê de juntas a insistir por desconhecimento das pessoas e má vontade de quem lá está, que certas pessoas podiam votar. Portanto, como há esse obstáculo, não é tão fácil votar, mesmo que eu possa ter direito, porque, e no estudo fala isso, que é o facto de existir, por exemplo, agora falando dos direitos mais abrangentes, direito à educação em Portugal, portanto as pessoas estão inscritas na escola, isso não quer dizer que haja verdadeiramente acesso. Porque se nós formos ver a lista de... E Pedro, isto agora também cruza um pouco com esta hierarquia de ameaças, nós formos ver a lista de reprovações por nacionalidade, ela é pior nos palopes, nos brasileiros e nas pessoas que vêm do continente indiano. Portanto, é curioso como isso fica... Pedro, quer acrescentar na questão da educação também? Já agora? Sim, mas agora voltar só um passinho atrás nesta questão da demografia política e da sua alteração. Sim. Ela não é automática, porque Exato. A legislação portuguesa necessita de mudar para enquadrar cidadãos que vêm de países com os quais Portugal não tem grandes relações e, portanto, onde não existe o direito recíproco dos portugueses poderem votar nesses países, que é a base do direito de voto para estrangeiros em Portugal. Mas também tem que mudar em relação a países com os quais temos relações fortes e que demoram muito tempo a ganhar esta literacia política. Não basta saber que se pode votar, importa saber em quem votar para que este processo tenha depois consequências positivas para a sociedade. Não se pode ser conduzido a votar num partido ou noutro. Faz para mim sentido que seja introduzida esta ideia de literacia política, explicando o que é uma autarquia, o que é uma junta de freguesia, as o que é um competências de parlamento. cada um dos órgãos, não é? E isto tem que ser traduzido para uma linguagem para alguém que chegou há pouco tempo, vindo de países que têm às vezes regimes completamente diferentes, possa compreender e depois enquadrar tudo isso. Sim, Mas no caso da educação, só para muito rapidamente. Sim. Eu parece-me que esses dados têm que ser apurados e nós temos que perceber, porque as causas são, mais uma vez, sempre muito conjuntas e são difíceis de desligar. O facto de serem cidadãos estrangeiros com uma origem ou outra não pode ser a variável que explica o sucesso educativo. E não pode ser é uma das variáveis. Mas a localização geográfica, a língua que falam, a educação dos pais, como vários estudos foram demonstrando, tudo isso são causas que nós temos que considerar, mas sem dúvida que é preciso trabalharmos esses indicadores para os conseguirmos perceber
no presente e, sobretudo, para conseguirmos melhorar no futuro. Pedro, mas quando já falava em lei tem que mudar, isto remete-nos para o legislador. E o legislador tem tido essa coragem? O legislador não tem estado muito atento a esta realidade, mas eu creio que hoje a imigração se impõe politicamente e, portanto, que vai ser necessário mudar. Mas já agora há outros atores que também têm estado desatentos. Os nossos sindicatos têm estado muito desatentos em relação à imigração e aos direitos dos trabalhadores imigrantes. E eu acho que é também por falta de presença de imigrantes nos próprios sindicatos. Sim, e este eu passo concordo. também tem que ser muito rápido para que as pessoas que estão hoje a trabalhar sobre condições que não são legais ou aceitáveis possam muito rapidamente e imediatamente, se tal for possível, passar a ter os direitos que foram conquistados pelas gerações de portugueses e que, de facto, fazem hoje parte do nosso património laboral. António? Não, duas questões para contrabalançar, que na verdade são só para densificar aqui a discussão, que é, claro que o alinhamento, ou seja, a dificuldade em votar, a dificuldade em recensear, ou os anos em que não posso fazê-lo, também cria um certo alinhamento face a essa literacia política que o Pedro falou, isso por um lado. Por outro lado, também nós não podemos, eu vou dar-vos um exemplo, se vocês forem ao Ano Novo nepalês, por exemplo, em Lisboa, acontece normalmente na Alameda, é impressionante a quantidade de atores políticos deles cá. Portanto, nós temos, imagina, o pessoal maoísta, o pessoal monárquico, e há bancas deles. Por exemplo, se eu for olhar para as associações do Bangladesh espalhadas ao longo da Almirante Reis, eu vou encontrar vários movimentos políticos. Portanto, é interessante como são pessoas politizadas, muitas vezes até foi a questão política que as fez migrar também. Portanto, isso... Agora, acho que de facto, a questão aqui que o Pedro falou do legislador, fraca vontade de algum modo que isso aconteça, a não ser em tese e não na prática, também faz com que estas pessoas que são muito marginalizadas e estão à margem muitas vezes das políticas públicas sintam muitas vezes o que nós ouvimos que são todos os mesmos, não é? Isso acontece muito, por exemplo, na periferia de Lisboa, onde há pessoas que até são portuguesas e que não puderam votar, portuguesas no sentido de nasceram cá, né? Não no papel. Pronto, isso por um lado. Em relação à questão da educação, o que eu quis escrever, dizer com aquilo, com um jeito de provocação, isto porquê? Porque até no inquérito também diz que acham que 100 tal por cento têm demasiados direitos na educação, algo desse género. É só para dizer o seguinte, e o Pedro falou bem na questão da língua, etc. Porque há em alguns sítios, nomeadamente em Lisboa, na área metropolitana, face a grupos de imigrantes mais antigos, uma grande segregação espacial. Como sabemos, principalmente aqueles que vieram de Cabo Verde e da Guiné, etc. Pronto. E há também um cruzamento, às vezes, com algumas gerações de imigrantes que foram morar perto, porque era onde havia casas mais baratas também, do ponto de vista do mercado, mas não foram realojadas, não é? O que eu estou a dizer é, e tem a ver com isso que o Pedro falou, há um cruzamento entre isto e essa geografia de segregação. Sim. E por isso é que, de facto, por mais estranho que pareça, no top 3 dos alunos que a nacionalidade dos pais é diferente, estejam duas nacionalidades que em tese a língua os brasileiros e os cabo-verdianos. Sim. Não é? Portanto, isto é demonstrativo do quê? Nós sabemos que a variável mais importante para... Pedro, estou aqui armado de académico, peço desculpa. Mais importante para o sucesso é a escolaridade da mãe. Sim, okay? Certo. Mas nós temos uma sociedade que supostamente é equitativa, que é, eu tenho pontos de partida diferentes, porque nascem em contextos diferentes, tenho que arranjar estruturas, neste caso a escola é uma delas, que me permite amparar estas diferenças. Não é? O que eu estou a dizer é que muitas vezes as escolas, a geografia de segregação racial e por nacionalidade, etc., com os imigrantes, faz com que essa educação exista no sentido de que há uma escola, e as pessoas vão à escola, mas não no sentido de que essa escola consiga providenciar os meios e os recursos para, de facto, ter um sucesso escolar que me permita, independente do ponto de partida, poder ter opções de escolha. Uma coisa são as paredes da escola, outra coisa é o que se passa lá dentro. Pedro, quer acrescentar algo sobre isto? Quero acrescentar algo que me parece evidente para todos nós. No momento em que a escola pública está sob pressão de escassez de recursos, a chegada destas populações em massa em muitas escolas do país causaram ainda mais stress ao corpo docente e à própria escola. E isto só se resolve com mais recursos. Recursos que são escassos. E o que a mim me parece sensato é que, e tenho dito muitas vezes, é que possamos encontrar estes recursos no interior das próprias comunidades imigrantes. Porque seguramente que no interior das comunidades imigrantes há capacidade de formação que trazem dos seus países, de mediação
intercultural, de que as nossas escolas hoje carecem. Portanto, em vez de andarmos à procura, fazendo grandes concursos burocráticos nacionais, que depois ficam vazios, se calhar nós podemos procurar nas próprias comunidades migrantes quem queira ajudar-nos neste sucesso o António quer dizer algo? Que estão a chegar. Sim, levantei o dedo como bom aluno. Não, era a questão mais de... Ou seja, o que o Pedro está a dizer, na verdade, não é só mais cursos, é mudar paradigma também. Que claro, é para a escola deixar de ser, como disse, e bem aqui o nosso interlocutor, uma fortaleza dentro da comunidade, tem que ser algo aberto, não é? E isso passa também por mudar o paradigma, ou seja, como é que nós, e tendo em conta até que o estudo fala também, e o Pedro falou, mais-valia da imigração, no sentido mais do cosmos, não é? De ser uma cidade mais cosmopolita, etc. Como é que nós usamos isso para ser um acrescente educativo à nossa sociedade? Sim. Esse reconhecimento mútuo, essa multiplicidade de valores, de religiões, não é? E, portanto, para isso, eu sugiro, e penso, da minha experiência também com a escola, só mudando de paradigma, não é só uma questão de recursos. Portanto, não dá para mim, só ter mais recursos, tendo em conta o paradigma que existe. Pedro, eu gostava de ouvir sobre algo que o António disse aqui, uma expressão que eu não queria deixar passar: segregação espacial. Em muitos outros países, esta questão da segregação espacial teve resultados muito conhecidos. Deste ponto de vista, em Portugal, como é que fica neste domínio, desse ponto de vista? Não é tão grave? É grave? Como é que funciona? Eu diria que é grave. O passado, a história que hoje se recompõe em alguns bairros suburbanos das grandes cidades, é uma história de erros de construção de política pública. E o que hoje poderá acontecer é, na ausência de habitação pública, esta segregação acontecer no próprio coração das cidades. Vamos ver, parece-me evidente que há já algumas zonas do país, mas sobretudo das grandes cidades, que por via de uma etnicização dos seus habitantes começa a desvalorizar o seu valor de mercado e, portanto, há outros portugueses que poderiam habitar nesses locais, mas que para aí não vão. O resultado é uma segregação. E nós não podemos deixar que isto aconteça. E como é que isso se trava? Com uma política pública que ajuda as pessoas a dispersarem-se pelo espaço urbano das cidades e pelo país no seu todo, fomentando a liberdade de escolha. Dando a possibilidade às pessoas de escolherem onde querem morar e não dando-lhes a única possibilidade de saída do local onde estão, que seja habitar qualquer bairro onde gerações anteriores de imigrantes também habitaram e foram segregadas. Não me parece que o passado possa ser reproduzido no futuro. António? Não, acho que essa questão é fundamental. É curioso como no princípio da década do século, quando começou a vir esta geração de imigrantes, eles fizeram uma coisa interessante, que é, nós tínhamos os imigrantes mais antigos e relacionados com as antigas colónias portuguesas, segregados espacialmente, né? Primeiro na autoconstrução de bairros e depois nas políticas públicas que criaram bairros muito longe e até os chamamos sociais, né? Como se não fossem de todos públicos, isso por um lado, mas uma nova geração de imigrantes, já fora desse contexto, começou a preencher o centro das cidades que também estavam vazios. Isso começou a acontecer em Lisboa e noutros locais, que no Porto, também em Coimbra existia isso, que é, locais que estavam vazios começaram a ser habitados por um conjunto de imigrantes que procuravam trabalhar, etc. Depois das questões da Troika, das medidas que liberalizaram o mercado de habitação da maneira que nós sabemos, a famosa Lei Cristas, criou um conjunto de especulação que fez com que a localização destas pessoas, até nesses sítios centrais das cidades, especialmente estas novas gerações de migrantes, fosse feita quase em regime de cama quente, né? Quase 3 turnos de 8 horas numa cama, porque era a única forma, portanto, a densificação de cada apartamento passou a ser a única forma de conseguir pagar, não é? E o que é que isso faz? Faz com que vão parar, invariavelmente, aos sítios mais insalubres das cidades. Não é por acaso que em Lisboa não tem namoraria, porque é a zona da colina mais insalubre, não é? Com casas piores. Isto é que depois esta questão aqui do território, e compensando aqui o que o Pedro disse, é que a política pública portuguesa é muito territorial. O que é que isso quer dizer? O sítio onde eu moro e cresço vai definir o resto das políticas públicas. Por exemplo, se eu tiver naquele sítio da cidade um grupo de pessoas muito específico, aquela escola vai ser esse reflexo também, o centro de saúde também, e etc. E um dos problemas também atuais que pode dificultar até e pode fazer com que as barónias piorem é que esta segregação está a chegar às escolas. Nós temos também um elevado número de colégios privados que foram, também por iniciativa de política pública, de apoio por outras razões, inaugurados nas últimas décadas,
isso faz com que, enquanto em umas décadas, se calhar, da minha geração e do Pedro, a escola pública era um sítio onde todos se encontravam, independentemente às vezes da classe social e da etnicidade, etc. Agora há uma segregação completa. Não é? Ou seja, os pais podem pensar, esta escola aqui do centro de Lisboa tem muitos imigrantes, eu se calhar vou pô-los no colégio porque não quero que estejam ali, porque eventualmente eles vão ter os recursos para dar as aulas como já há essa ser. discussão dentro das próprias escolas públicas. Pronto, isso está a acontecer. Vou dar um exemplo, agora não tem a ver tanto com esta geração, mas quando falamos da Alta de Lisboa, temos 25 mil pessoas, temos pessoas dos realojamentos e pessoas do mercado livre, não é? Não há uma única pessoa dos mercados livres com a criança nas escolas públicas dali, não é? E isso está a acontecer em locais centrais das cidades, onde havia essa mistura, e essa mistura era boa para criar um novo cosmos, novas relações entre pessoas de diferentes pertenças, e o facto de haver uma migração também de portugueses na escola pública pode isolar ainda mais e tornar mais difícil eu não quero pensar tanta integração, mas esta relação. Pedro Góis. Eu creio que há aí um risco, mas ainda não está a acontecer, ou seja, nenhum pai deixa de colocar os seus filhos na escola porque haja muitos imigrantes. O que há é uma questão de classe social mais evidente, que atravessa também, obviamente, os grupos dos migrantes que estão a chegar. Há esse risco, e esse risco tem que ser assumido, mais uma vez, por políticas públicas, impedindo que tal aconteça, e a solução mais óbvia é não deixar que estes fenómenos de segregação espacial se consolidem, porque eles podem ser temporários, mas a seguir, o passo a seguir tem que ser um passo de dispersão pela cidade. E, atenção, se não houver uma política pública de apoio a esta população que veio para Portugal e aqui quer ficar, vamos ter o aparecimento de novos bairros de construção espontânea, de novos bairros de lata, porque é a única solução que as pessoas encontram para poderem encontrar algum tipo de alojamento. Regressando ao inquérito, Pedro, a verdade é que os inquiridos reportam níveis reduzidos de contacto com imigrantes, mais de metade. Mas o inquérito também é um inquérito nacional e, portanto, e a amostra é uma amostra nacional e, portanto, se nós fizéssemos o mesmo inquérito só nas áreas metropolitanas ou noutras regiões de grande concentração de imigrantes no país, provavelmente os resultados seriam diferentes. Eu não sei quais seriam, não quero especular, mas como é um inquérito nacional, há uma parte do resultado que se dilui no todo, e nós temos também que olhar para isto como um inquérito feito à população portuguesa. E o nosso ponto de partida era a população que tinha nascido em Portugal e era portuguesa. Sim, percebi. Mas era para podermos retirar mas que leva à questão do desconhecimento sobre os imigrantes. Não, mas é muito curioso. Leva, claro. Porque, por exemplo, mesmo até aquilo que nós falámos há pouco no início no início não, mas há uns minutos atrás, de certa difusão da geografia de imigração por vários pontos do país, não é? Porque é um bocado estranho esse valor ser tão baixo, o valor do contacto, não é? Tendo em conta não só que nas relações, até, por exemplo, mesmo que haja uma grande divisão classe e étnica, nas relações comerciais é quase impossível ter uma relação comercial, mesmo no interior, em muitos locais, sem ter uma relação com migrantes. E no caso agora mais de classe, que o Pedro falou, as classes trabalhadoras, né, as pessoas que labutam, são muitas vezes misturadas, tem migrantes e não migrantes. Portanto, é estranho de facto este valor num país, lá está, em que as percepções do inquérito quase que acalentam que isto há uma imigração desmesurada, não é? E que, portanto, seria quase impossível o sair de casa sem encontrar um imigrante. Portanto, é engraçado que esta percentagem tão baixa. Pois, isso não acontece, mas há alguns dados aqui que nos levantam algum risco futuro. Por exemplo, quando os portugueses dizem que os imigrantes devem ser repatriados se cometerem algum tipo de crime, ou quando os portugueses dizem que os imigrantes devem regressar aos seus países de origem se não tiverem trabalho, isto conduz-nos aqui a um risco, que é, por um lado, nós não quisemos definir que tipo de crime falávamos, e mesmo assim os valores são muito elevados. E por outro lado, parece-me óbvio que nos ciclos laborais que todos nós temos, há momentos de trabalho e momentos de desemprego, e isso não nos leva, não nos deve pensar que temos que abandonar o país nos momentos em que não temos trabalho, até porque os mecanismos de proteção social existem para nos proteger nesses momentos e nos devolverem ao mercado de trabalho assim que possível. Mas é interessante essa questão, porque o valor é 78%. Ou seja, 78% das pessoas acham que quem não tem trabalho, seja imigrante, deve voltar, não é? E sabemos que o mercado de trabalho é dinâmico e passa por pausas, muitas vezes, laborais. Por outro lado, também... Ou até sazonabilidade em alguns completamente. Então, nas partes rurais, em que as pessoas transitam, por exemplo, de estufas para oliveira, para coisa intensiva, não é? Depende da época, isso por um lado. Mas depois também me preocupa, não é? Tem a ver com as contradições que falámos há pouco, que é... Já há uma diferença muito pequena
daqueles que acham que positivamente eles devem ter acesso às políticas públicas em geral. Não é? Está de 39,8 para 37,9 que discordam. O que põe o nosso sistema em causa, no sentido que o Pedro falou, né? Supostamente eu devo ter direito a uma proteção social e quase parece que estamos a chegar a um ponto, apesar daquela parte esperançosa que eu falei, da família, né? e do direito ao voto, de acharmos que, e vimos agora também com a medida legislativa do governo, pela questão do acesso à saúde, que está também a transitar aqui para uma opinião pública que acham que eles não devem ter direito a esse tipo de acesso, não é? E isso é bastante problemático. Pedro, mas a verdade é que as pessoas, independentemente dos migrantes ou não, por si, confiam um pouco umas nas outras, não é? A questão da confiança nas pessoas logo à cabeça já não é grande, independentemente de questionarmos se são imigrantes ou não, certo? Pois, aparentemente sim. Um em cada 5 inquiridos dizem que todo o cuidado é pouco. Estamos a falar de 20% da população. Isso, não sei se estranhamos na totalidade esse número, porque todos conhecemos pessoas desconfiadas. Se calhar acharíamos que a nossa sociedade é uma sociedade hoje com muito mais informação, que poderia não ser tão desconfiada em relação ao outro. E o outro pode ser o vizinho de cima ou o imigrante que vive no prédio ao lado. É isso mesmo. Esta desconfiança talvez também nos dê alguns indicadores para podermos perceber porque é que, por um lado, a família nos dá garantia de que há uma estabilidade e, por outro lado, se a família vier, eles passam a ser mais como nós e, por isso, confiamos mais neles. Curioso. Isto é um muito dado curioso. interessante. É muito curioso. É um dado interessante porque, de facto, o que se revela aqui neste retrato é um Portugal ao mesmo tempo tradicional e progressista. Tradicional em alguns pontos e progressista noutros, mas com um limite muito acentuado quando falamos deste outro que é estranho. Ou seja, sim, os brasileiros já são cada vez mais parecidos connosco, os ocidentais, esses são iguaizinhos a nós, os outros são mais estranhos. Um dado muito positivo, eu acho, é aqui o olhar sobre a migração africana como mais positiva hoje do que nos inquéritos do passado. E, portanto, desracializámos um pouco esta relação com a imigração que temos em Portugal e transformámo-la numa outra coisa em relação aos grupos com os quais nós conseguimos comunicar e temos uma maior partilha de valores também tradicionais. E é provável que isso aconteça em muitos grupos, ou seja, à medida que estas comunidades vão estabilizando entre nós, digamos assim, vão se habituando e vão sendo cada vez menos percepcionados como ameaça. Será natural que isso aconteça? Nós tínhamos a tradição de ter uma imigração da Índia, designadamente aí nas mesmas zonas, Almirante Reis, que estava integrada, não estando completamente incluída. Ela fazia parte da paisagem de cidades como Lisboa, mas ainda era uma sociedade um bocadinho à parte. E eu acho que essa geração mais antiga da Índia, muito da Índia portuguesa, ou até muitas vezes de Moçambique, com origem na Índia, acrescentou uma dinâmica multicultural à sociedade portuguesa que hoje foi muito integrada. A questão é que esse olhar sobre esses, chamemos de indianos coloniais, é muito diferente do que o olhar que hoje temos sobre os indianos continentais. Parecem outras pessoas. Mas é verdade também que muitas vezes eram vistas como assimilados, não é? Tinham até nomes portugueses, eram um bocado... Ou seja, mas também é curioso estar a dizer que é um país que se calhar Portugal, tendo no extremo ocidental da Europa, não é? Até capaz de ser aquele mais oriental, por questões que têm a ver com o que falou há pouco, na questão de, por exemplo, na comida, em uma série de relações que se estabeleceram, não é? Outra coisa que eu acho que é interessante, que também vira para a questão que falou há pouco da escola, e que nós não temos noção, é que muitos imigrantes, por exemplo, de Bangladesh, que eu conheço, são licenciados. Isso. Nós não temos de facto essa informação, temos que ter. Um dos estudos que prometo fazer durante o próximo ano é nós percebermos o que é que estamos a desperdiçar em termos de capital humano. Se precisar de ajuda, diga. Porque eu creio que muita da realidade com que nós nos vamos confrontar é com o potencial que temos à nossa disposição, mas que desconhecemos e por isso não aplicamos. Mas que estão cá... temos também aí que fazer um grande trabalho de auscultação
Não, mas muitos deles estão cá por valorização também, por valores que têm nas sociedades e que transitaram, porque também a vida, por exemplo, não está fácil no Bangladesh, como sabemos, e estão cá por questões comerciais, não é? Porque conseguem implementar um negócio, apesar de muitas vezes serem jornalistas, médicos, e nós mesmo Mas sabe, António, o que nós estamos já a programar, já estamos a começar a fazer, é o inquérito sobre como é que os imigrantes veem os portugueses. Portanto, há o espelho deste inquérito que vai ser feito. E também acho que os resultados deste inquérito nos ajudarão a construir o outro. Sim, acho que sim. Porque queremos perguntar aos imigrantes do subcontinente indiano, então, afinal, 68% dos portugueses veem-vos como estranhos. Exato. O que vocês pensam disso? Sim, mas eu vou dar uma imagem assim. Às vezes passeio ali pelo Intendente e Almirante Reis, e é curioso como os lugares, e acho que falta muito esta visão, que é os lugares que nós definimos como absolutos, o que é Rua da Palma, Almirante Reis, o Martim Moniz. É muito interessante quando as coisas estão em várias línguas, e quando estão em português, em urdu ou em mandarim, ou mesmo serviço tem, imaginem, um letreiro em urdu e em português, ou um letreiro em mandarim e em português. E é interessante que a tradução do urdu ou do mandarim não é o que está escrito em português. E isto é muito curioso, porque estamos no mesmo passeio, na mesma cidade, com simbologias diferentes. É evidente que o imigrante chinês não se chama Martim Moniz ou Martim Moniz, não é? E eu acho curioso também esta... Ou seja, há muito trabalho aqui a ser feito de permuta e de troca, mas sem dúvida que o desaproveitamento, tendo em conta que um país que está a precisar de muitos recursos humanos, como Portugal, em muitas áreas de produção, e temos uma série de pessoas licenciadas, à quais nós estamos a trabalhar para que elas possam contribuir também com essa formação, parece-me... Falemos sobre as ideias falsas, inclusivamente, sobre os imigrantes. Eu penso que aqui, ao longo do programa, algumas já foram totalmente... no fundo, rejeitadas, não é? Sim, a questão desconstruídas, a questão da contribuição para a economia, a questão da criminalidade, que é também relevante, a inexistência de um nexo nesta matéria. Desde logo também outra coisa que é a percepção do número de imigrantes. É que um valor é verdadeiramente... Nós estamos a falar... Em Portugal existe 1 milhão de imigrantes, 10% da população, mas aqui a proporção das pessoas chegam a falar até em 30%, mais de 30%. Não, 30% acham que é 30% de imigração. 27,5% acham que há mais de 30%. Exato. Pedro Góis, como é que chegámos aqui? Na verdade, este dado não é único para Portugal. Normalmente acontece essa projeção, essa extrapolação do número para valores muito acima do que é a realidade. Isto tem muito a ver com a visibilidade no espaço público. E com esta visibilidade destes migrantes faz com que a nossa percepção é que eles estão por todo o lado. E se estão por todo o lado, têm que ser muitos. Pronto, e depois este valor é um valor assim imaginado de que são tantos que, na verdade, vão invadir o país e vão nos fazer desaparecer a todos os que já cá estavam. E 30% é o início. De facto, em alguns concelhos do país há mais de 30% de estrangeiros residentes. E isso é interessante. E nós, numa segunda fase, vamos tentar trabalhar os dados a esse nível, tentando perceber se as pessoas desses concelhos que têm mais de 30% acham ou não que os migrantes são mais de 30%. Não, e só acrescentar outra coisa que é interessante nesse dado, nessa percepção que os portugueses têm, é... Em relação ao número de imigrantes, eu também acho que se cruza muito com a austeridade e com o problema dos serviços públicos. Porque, por exemplo, pensando muito recentemente, e tivemos uma mudança de governo e falou-se muito de migração na campanha, o facto da AIMA não funcionar como deve ser, não ter o número de empregados suficientes para trabalhar aqueles casos, fez com que de repente aparecesse um número que era de 400 mil pessoas. Isso dá a ideia, para quem ouve, que isto é agora. Não, são dados acumulados de anos, alguns que entraram e que já têm autorização, por exemplo, para estudo, também estão na manifestação de interesse, então há uma série de... O facto de aquilo não funcionar permite dar estes números assim cá para fora, sem grande contexto, isso por um lado. Por outro lado, aquilo que o Pedro disse, e estou a usar um fato mais grave, não tanto a questão comercial, nós vemos imigrantes em todo lado, mas, por exemplo, o facto também da AIMA não ter funcionado bem e ter implicado que um conjunto de pessoas se concentra à porta da AIMA, inclusive a dormir, à espera de serem atendidas, marcar uma entrevista, às vezes nem é de ser atendidas, só de marcar a entrevista, também deu esse tipo de emergência para o público, não é? Há muitos imigrantes, quando na verdade, por isso que às vezes acho que é interessante como isto se relaciona também com a forma como os nossos serviços foram capitulando um pouco, no geral,
e o seu déficit causa este tipo de perturbação que às vezes é mais infundada do que fundada. A juntar ao tradicional bombardeamento de informação que é estilhaçado e vai desde discutir a questão do turismo de saúde, para as pessoas que vêm para cá, que estamos a discutir nos últimos dias, por exemplo, sim. até à criminalidade e às falsas notícias que a PSP vem dizer explicitamente que é falso. Sim, essa relação. Mas desse ponto de vista, por exemplo, não é possível fazer mais? Por exemplo, a PSP não devia fazer mais? Não havia comunicação de outra forma para, enfim, travar essas ondas? Mas por isso é que eu, também quando comecei a conversa, até desviando um bocado a tua pergunta, que na altura era só os imigrantes do subcontinente indiano, fiz questão de dizer isso, que é uma certa estabilidade de outros números demonstra que falhámos no combate às fake news, falhámos na introdução de valores mais cosmopolitas do que é, de facto, Portugal e nas políticas públicas. Por exemplo, um exemplo sobre isso que estás a dizer. Imagino que a imagem de imigrantes à porta da AIMA, que curiosamente o que é que demonstram? Demonstram que o serviço não está a par e que não é fácil conseguir regularizar-te, é o que demonstra. Mas, por exemplo, Barómetro, quase 30% também acha que de uma escala de 0 a 10 de dificuldade de regulações para a migração, quase 30% acha que é 0. Ou seja, um bocado semelhante à questão do número de imigrantes, não é? Cerca de 30% acha que nós estamos num grau 0 no que respeita à regulamentação, ou seja, que os imigrantes entram à grande, não é? E isso não é verdade. É mais uma das coisas que nós não conseguimos transmitir. Mas, António, houve aqui um momento entre a extinção do CEF e a estabilização da AIMA, que começa só agora a acontecer, onde de facto o sistema não funcionava. É verdade. O sistema existia, mas não funcionava, e portanto a percepção das pessoas é que não existe sistema. Pedro, mas não existe sistema, não existe essencialmente para os imigrantes, não é tanto para nós, não é? Eles é que vão... Não, mas este é o tipo de situação que nós podemos ver noutros acessos a serviços públicos. Não, é verdade, é verdade. Cidadão, já vimos nos centros de saúde. É verdade. Portanto, nós já vimos estas filas e a chegada madrugada dentro para ganhar uma senha acontecer noutros serviços públicos. Claro, mas sim, é necessário trabalhar sobre eles e é necessário que a questão da regularização migratória seja o mais rápido possível. Recuperar esse atraso parece-me que está a ser feito, o que não nos garante que na próxima vaga migratória de grande dimensão os serviços estejam preparados para lhe responder. Claro, é verdade, mas pronto, quando eu há pouco falei também da austeridade de serviço, tem a ver com isso, porque é geral. Por exemplo, um mau serviço público prestado num hospital está a criar a ideia de que os nossos centros de saúde hospitais não estão a funcionar por causa do excesso de imigrantes, por exemplo, mas se calhar eventualmente... Não está. Eu isso acho que não. Acho que não há uma culpa dos migrantes. Não. Por enquanto. Eu estou a dizer que não há. Estou a dizer é que entende-se que há. Há uma percepção de que há. Não, mas não parece. Parece-me que há um setor político que tenta construir essa ideia, mas felizmente essa percepção não tem passado para a opinião pública em geral. Talvez para uma parte da opinião pública. Sim, a parte sim. Eu ainda não ouvi nunca entrevistas à porta dos hospitais a dizer eu não fui atendido porque chegaram imigrantes. É provável que venha a ter essas situações no futuro. Mas, por exemplo, já vi na televisão responsáveis políticos de vários partidos, não só de extrema-direita, a justificarem, portanto, até no arco de poder, justificarem a dificuldade com as urgências e com o Sistema Nacional de Saúde por via do excesso de imigrantes. E acho que isso... Por haver mais pressão sobre o sistema. Sim, mas repara uma coisa. Esta pressão vem de duas áreas muito, muito diferentes. Vem do facto da população portuguesa estar muito mais envelhecida, claro, e, portanto, os velhos e os muito velhos hoje requerem mais cuidados de saúde durante mais tempo. E mais caros também, na verdade. E mais caros também, claro. E do outro lado, que é nós não termos acompanhado, o nosso Serviço Nacional de Saúde não tem acompanhado o recrutamento adequado para suprir estas necessidades da população portuguesa. Quando chega um outro fluxo de pessoas ao país, se ele fosse recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, porque na verdade não vai, porque estamos a falar de uma população muito saudável, jovem, que raramente recorre aos serviços de saúde, mas se fosse, isso era mais uma pressão sobre o sistema. Não, Felizmente que isso não está a acontecer. Sim. Não, queria falar em dois nexos que estava a falar, que é, porque quando se fala disto, e eu estou a falar disto porque quero falar sobre isso também, explicar que grande parte da população imigrante está ainda ativa, é saudável, portanto recorre menos e menos caro quando recorre ao Serviço Nacional de Saúde, isso por um lado.
agora há muita esta ideia de que isso... Outra questão que também tem a ver com os 30% também do inquérito, que muitas vezes já são os mesmos, ou não, é mais complexo do que isso, como é evidente, que acham que os imigrantes não são contributores líquidos para a Segurança Social. Sim. E dos últimos dados, o Pedro pode corrigir, mas foi 2,2 mil milhões, julgo. 2,8. Bom, ainda por cima. E portanto, para as pessoas perceberem, tendo em conta até o envelhecimento da sociedade portuguesa, que o contributo dos imigrantes faz parte da nossa sustentabilidade para poder pagar a saúde para todos. Isso por um lado. Claro, o contributo dos imigrantes é essencial, Exato, mas é um dever de todos nós. E se nós compararmos a média do que os imigrantes entre os 25 e os 45 anos estão a contribuir para a Segurança Social e a média dos portugueses, o dado que surge é que os imigrantes estão a contribuir sobre uma base salarial muito baixa. Sim, é verdade. E isso é um perigo para os próprios e também para o todo que é o país, porque eles estão a contribuir para um dia receberem. Portanto, se nós não lhes conseguirmos dar salários adequados, no futuro eles vão ter reformas muito baixas e isso sim implicará menos qualidade de vida, menos saúde e mais recursos aos nossos serviços. É claro que estamos a falar de algo que vai acontecer daqui por 30 anos. Mas não só, Pedro, eu vou só ter um alerta que tem-se falado pouco sobre isso. Como sabe, trabalho muitas periferias da cidade, não é? Onde estão quem? As primeiras gerações de imigrantes, por exemplo, que vieram de Cabo Verde e da Guiné. O que é que está a acontecer? Essa geração que chegou nos anos 80 está agora a reformar-se. Mas ao Pedro, ainda é pior do que desta edição de agora, porque na altura não havia contratos, não havia descontos, não havia nada. Era tudo informal, tem carreiras contributivas muito reduzidas. Portanto, isto já está a acontecer quando vamos à linha de Sintra, por exemplo, que é o sítio mais jovem do país, mas temos também um conjunto de pessoas que estão a chegar agora à idade da reforma que não têm quase garantias nenhumas. Verdade. E que vão dar muitos problemas de sustentabilidade. Portanto, tens de pensar nisso dessa forma também, porque normalmente nós não temos esse pensamento societal e que devíamos ter. E isto está muito também consagrado nesta discussão aqui do barómetro, não é? Vimos ali uma coisa mais societal quando se relaciona à questão do voto, não é? E temos o 25 presente, à questão da família, mas depois perde-se um bocado aqui em percepções, a questão das pessoas, de quase 30% acharem que deves voltar para o teu país se não tiveres um trabalho. Quer dizer, portanto, nós temos de fazer aqui um valor que começa muito a montante esta história da economia. Começa no valor da dignidade humana, do valor da vida humana, da empatia pelo outro. Esse trabalho de recuperar esse passivo das gerações de imigrantes que muito contribuíram para o que Portugal é hoje, mas não tiveram direitos ao longo da sua vida, tem que ser assumido como um passivo que o país tem para com essa geração. Claro, estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que já não estão nas estatísticas porque já são portugueses, que parecem que estão completamente integrados na sociedade, mas que obviamente que estão a dar lugar a uma nova geração de pobres porque não têm recursos suficientes para conseguirem viver de forma autónoma. Felizmente, e isto devia ser para nós também um aviso, que existe ainda uma sociedade de providência no interior destas comunidades que não deixa que os mais velhos fiquem isolados e, portanto, que lhes continua a providenciar auxílio. As segundas e terceiras gerações que vieram para Portugal e que são portugueses mantêm os seus pais e avós com alguma qualidade de vida graças aos seus rendimentos pessoais. O Estado tem, obviamente, aqui que dar um passo em frente e providenciar esses acréscimos de remuneração que são devidos porque foram lucros das empresas no passado que lhes retiraram quando não lhes deram a possibilidade de fazer descontos para a Segurança Social. Pedro, estamos mesmo quase a terminar, mas ainda há aqui um ou dois tópicos. Sobre a questão da criminalidade, não é feita a pergunta diretamente se as pessoas culpabilizam os imigrantes da criminalidade. Há aqui digamos, é uma inferição, digamos, com base no posicionamento global das pessoas. Como é que a conclusão é que chegam no concreto? Que há medo e que há receio. Também é preciso dizer que a recolha de dados foi feita no verão. Sim. E, portanto, já passaram alguns meses e houve muitas alterações e muitos eventos que poderiam alterar tudo. Dizer que na altura nós, a equipa que construiu o inquérito, até tínhamos esse receio, que era se houvesse algum evento disruptivo no momento em que estivéssemos a fazer a recolha de dados, que isto podia enviesar toda a recolha. Não aconteceu. Eu acho que há este receio, que há esta desconfiança e que muitas vezes os média vão-nos trazendo tantos casos que parecem que o mundo inteiro é assim.
E depois a estatística diz-nos exatamente o contrário. Diz-nos que com a chegada de todas estas centenas de milhares de estrangeiros não houve alterações significativas no panorama da criminalidade em Portugal e que estas pessoas que chegaram não estão de todo envolvidas neste aumento da criminalidade. Portanto, a percepção e a realidade também dependem muito da forma como os média nos transmitem essa realidade. E o Pedro é crítico do trabalho dos média neste caso? Eu sou muito crítico do trabalho quando se discrimina para mostrar negativamente uma realidade tomando a parte do todo. Não é? E isso quando se criminaliza toda uma comunidade por um acontecimento fortuito, isso não me parece sensato em termos de integração social. António, estes casos que surgem episodicamente, estes fatores disruptivos, digamos assim, deixam uma marca durante bastante tempo? Ou seja, cada vez que eles acontecem, que marca deixam? Não deixam, sem dúvida. Essa criminalização que o Pedro falou agora tem consequências no dia-a-dia. Tem consequências na forma como eu consigo ou não arranjar um trabalho, como eu sou atendido ou não num centro hospitalar, por exemplo, e consequências muitas vezes nefastas, por exemplo, e que as pessoas não têm noção. Por exemplo, se eu responder mal ou se eu for completamente imóvel à questão da pessoa que está à minha frente não falar português e não lhe der as indicações certas, porque estou chateado, essa pessoa, esse mau entendimento está a subcarregar o nosso serviço público. A pessoa vai voltar mais 2, mais 3 vezes, e sinto um bocado que é isso que acontece, mesmo a minha... E depois há outra questão que o Pedro falou, que nós aglutinamos essa comunidade no seu todo, e é marcado nos mídias como tal, e não com a singularidade de cada indivíduo, não é? Isso prejudica toda uma comunidade, toda a maneira como nós olhamos para ela, e torna-se uma ameaça, como é evidente, para além de que... Cria preconceito, cria estereótipo. Claro, para além que ainda por cima, hoje em dia, e percebo a questão do Pedro em relação aos mídias, é que hoje em dia nós temos até o algoritmo, ou seja, a inteligência artificial do algoritmo vai intensificar a visualização possível dessa notícia. E portanto, se os mídias que não vivem do algoritmo, infelizmente também vivem, como é óbvio, não conseguem retratar isso de outra maneira, temos um problema grave. Sendo que eu acho, só para terminar, eu acho que estamos a perder, infelizmente, em relação aos mídias, às políticas públicas, a quem nos tem governado, muito tempo em passar percepções erradas e menos tempo a aproveitar o que de bom isto tudo tem para nós. E tem muito. Porque, como estamos a ver, não temos efeitos negativos nenhuns, não há criminalidade, apoiamos na construção de sul, portanto agora é agarrar o que tem de bom, que é a questão de perceber o outro, conhecer mais, saber mais. Só tenho mais 2 perguntas. Primeiro, Pedro, falou em próxima vaga migratória e a preparação dos serviços. É possível determinar as vagas? Isto não há um sistema de previsão, não é, desse ponto de vista, mas é possível antecipar? O que é possível prever deste ponto de vista? Algumas sim, outras não. O que nós sabemos é que a migração está muito dependente do volume de emprego criado, portanto, da evolução do mercado de trabalho. Portanto, se o mercado de trabalho nos continua a dizer necessitamos de mais trabalhadores, e temos ouvido isso nas últimas semanas, significa que mais trabalhadores tenderão a chegar. Somando a isto, temos a questão do reagrupamento familiar. Muita desta migração é ainda uma migração unipessoal e, portanto, é natural que nos próximos anos haja o crescimento da imigração por via do reagrupamento familiar. E estes 2 momentos, a migração laboral e o reagrupamento familiar, são uma vaga migratória, que será provavelmente muito invisível e que só nos daremos conta pouco a pouco com o crescimento das comunidades migrantes. Última pergunta, Pedro. É possível dizer que há uma esquerda pró-imigração e uma direita anti-imigração? É possível dizer que há uma direita extrema anti-imigração e que todo o resto do espectro partidário aceita em geral os migrantes. Eu faço a pergunta porque ela vem do barómetro, há uma componente relacionada com a ideologia. Pronto, é neste tópico. Isso. E nós não foi por acaso que fizemos essa pergunta. E também a resposta dos inquiridos vem ao encontro da nossa percepção. Quanto mais à direita, menos aceitação da migração e mais culpabilização do migrante tende a existir. Mas há uma percentagem muito próxima entre eleitores PS e PSD em algumas matérias. Há assim um consolidado de algumas posições, certo? Certo. Por isso é que eu isolaria a extrema-direita. A extrema-direita são os outsiders deste debate, são aqueles que rejeitam
e são aqueles que estão obviamente errados quanto à necessidade, à utilidade e ao valor que nós podemos dar aos imigrantes que estamos a acolher. António? Não, só para acabar, e já falamos um pouco disso, o meu medo ou a minha ameaça, neste caso, é como é que esta extrema-direita, que nós percebemos que ela está ao longo deste barómetro em muitos dados, comanda um volume extraordinário da percepção ao ponto de influenciar politicamente o arco da governação, por questões taticistas, estratégicas, e como isto nos pode fazer políticas públicas que não vão resolver os nossos problemas, porque não são de acordo com o que cientificamente está a acontecer, mas de acordo com a percepção. António Brito Guterres e Pedro Góis, muito obrigado pela vossa reflexão. Fica aqui disponível este debate para quem se interessa por estes temas e outros, naturalmente, como nosso contributo para a reflexão sobre a imigração, na sequência deste barómetro, agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, parceira da Renascença, neste programa Da Capa à Contracapa, que tem genérico original do pianista Mário Lajinha. A versão integral da nossa conversa está em podcast, já a esta hora, pode consultá-la. A partir de agora, um programa com Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Nós vamos fazer uma pausa de Natal e Ano Novo. Regressamos em janeiro. Um bom ano para todos.